TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. A gente chega com o nosso resumo da semana para você. Olá, Roberta, bom dia. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia. Nossos canais já vão aparecer aí na tela, mas o Jorge vai falar para vocês. Claro, olha só, nós temos o nosso e-mail oficial, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E o nosso WhatsApp, o DDD é 24 99839 8384. Manda sua mensagem, participa com a gente aqui. Vamos então às notícias deste sábado, dia 12 de agosto. Anvisa aprova novas regras para rótulos de medicamentos. Ambulatório médico de especialidades é inaugurado no Rio de Janeiro. Cesta básica no Rio de Janeiro fica entre as 4 mais caras do país em julho. Em Petrópolis, moradores do Morro da Oficina se mostram insatisfeitos com a oferta de indenização. Audiência pública na Câmara de Petrópolis discute a construção de moradias populares aos beneficiários do aluguel social. A Defesa Civil de Petrópolis encaminha link hackeado aos petropolitanos. E mais, Festival de Fundi de Petrópolis de 2023 é sucesso gastronômico e impulsiona a economia. Agora no Correio Serrano na TV. A gente começa o nosso bloco, é claro, dando aquela olhada no que foi notícia no nosso Correio Petropolitano dessa semana. Lembrando que você pode acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br. Lá você vai acompanhar as atualizações do final de semana e, é claro, o que aconteceu durante toda a semana nas versões lá em PDF. Vamos falar de prêmio, porque olha só, a concessionária Águas do Imperador e a Prefeitura de Petrópolis receberam essa semana o prêmio Casos de Sucesso ISG, entregue pelo Instituto Trata Brasil. O diretor da Águas do Imperador, João Henrique Tebiriça de Sá, e o vice-prefeito de Petrópolis, Paulo Mustrange, participaram da solenidade que aconteceu na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e contou com a presença de representantes do setor de saneamento. O município foi premiado na categoria Melhores Evoluções em Perdas de Água. Reinauguração. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, reinaugurou a oficina Escola de Artes na sexta-feira. O imóvel do antigo Fórum Júlio Vieira Zamit, onde funciona a instituição, passou por recuperação do telhado, manutenção predial e pintura. As salas de aula estão completamente renovadas para receber alunos com uma melhor estrutura. O espaço também ganhou um mini teatro para futuras apresentações artísticas. E olha só, o transporte coletivo de Teresópolis passa a aderir a um novo serviço de ônibus executivo ligado aos bairros do Alto e de Albuquerque. Os 2 micro-ônibus que vão operar na linha possuem diferenciais de conforto como poltronas acolchoadas e reclináveis, no estilo dos ônibus de viagem, acessibilidade e ar-condicionado. Os ônibus executivos terão tarifas de R$ 7,50 e vão atender apenas passageiros pagantes. Eles circularão de segunda a sábado. E agora, redução do repasse do ICMS. O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu pela suspensão das liminares que garantiam aos municípios de Angra dos Reis, Petrópolis, Volta Redonda e Mangaratiba um percentual maior no rateio do ICMS, com base nos índices de participação dos municípios. A decisão vai acarretar em uma redução no repasse feito pelo governo do estado aos municípios. Volta Redonda, por exemplo, deve perder em torno de 4 milhões.
Já Petrópolis, a decisão deve acarretar em cerca de perda, ou seja, 20 milhões de reais a menos nos cofres públicos da cidade imperial. Pois é, decisão que impacta e muito a economia na cidade serrana aqui de Petrópolis, né, gente? Esses foram os destaques da semana do nosso Correio Petropolitano, do nosso Correio Serrano na TV. Você confere, é claro, tudo lá no nosso site, correiopetropolitano.com.br. Tem todas as reportagens daqui de Petrópolis e de toda a Serra. E, é claro, se você quiser ficar ligado no nosso canal, a gente agradece, tvc.16.com. Você fica ligado aqui e vê também as atualizações durante o dia e, é claro, durante esse final de semana. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o TJ do Rio suspende liminar que impedia o Estado de fiscalizar a Supervia. Essa é inédita para mim, viu? E você vai ver também que, olha só, personagens transformam consultas dentárias em experiências divertidas para as crianças, né? Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. A Anvisa aprovou mudanças nos rótulos de medicamentos. As alterações visam deixar mais claras as informações sobre os remédios nas embalagens, garantindo a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. Aqueles remédios que estão isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e a indicação vão aparecer na parte da frente das embalagens para facilitar a visualização pelo consumidor. O mesmo vai ser feito para a quantidade de medicamento, tudo para facilitar as pessoas na hora de comparar preços.
Segundo a agência, outra mudança é o uso obrigatório da técnica das letras em maiúscula nos rótulos de medicamentos restritos ao uso de hospitais, clínicas, ambulatórios, serviços de atenção domiciliar e demais unidades de saúde. Essa técnica ajuda a minimizar os erros de medicações decorridos de troca acidental entre princípios ativos, principalmente quando os nomes são muito parecidos. Em relação a remédios que são vendidos ao governo federal, serão retiradas as frases que utilizam os termos venda sob prescrição, sendo substituídas por uso sob prescrição e uso sob prescrição e retenção de receita. E foi inaugurado na última quinta-feira pelo governador Cláudio Castro o ambulatório médico de especialidade jornalista Suzana Naspolini. O local faz parte do programa Cidade Integrada e tem investimento superior a 37 milhões de reais. A unidade, inaugurada em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, reúne consultórios médicos, salas de exames e o programa Acolhe, que tem o objetivo de prevenir a gravidez não planejada na adolescência. O ambulatório conta ainda com uma base do Serviço Móvel de Emergência, o SAMU. E eu queria reiterar o meu compromisso aqui. Nós não iremos desistir desse povo bravo e trabalhador que é o povo carioca e fluminense. O investimento total é de R$ 37.600.000. Parte do valor vai ser utilizado para a restauração dos elevadores panorâmicos da unidade, que recebeu o nome da jornalista Suzana Naspolini, que morreu aos 49 anos em outubro do ano passado, vítima de um câncer. A repórter era conhecida pelas pautas realizadas na comunidade com uma maneira só dela, de forma bem extrovertida. Essa obra, com essa magnitude que ela tem e com esse propósito que ela tem, principalmente no planejamento familiar, que eu acho fantástico, de evitar gravidez precoce, ela tem uma afinidade muito grande com o desejo da Suzana, a proposta de trabalho da Suzana. A unidade de saúde é destinada a tratamentos ambulatoriais de média complexidade e complementa o atendimento oferecido pelas clínicas da família. O ambulatório contará com 37 médicos, 4 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, 3 dentistas, 2 fisioterapeutas e 2 farmacêuticos. A filha da Suzana ressalta a emoção ao ver a homenagem para a mãe. Fico muito honrada, acho que foi um trabalho lindo que ela fazia e, na verdade, ela só ajudava a dar voz para as pessoas. Ela sempre falou que quem fazia a matéria junto com ela eram os moradores, era quem morava ali, quem mostrava os problemas para ela. Eu fico muito honrada e muito feliz de estar aqui e esse nome dela está sendo eternizado aqui na cidade. O Rio de Janeiro ficou entre as 4 capitais do país onde o custo da cesta básica ultrapassou R$ 700, sendo um dos mais caros. Entre os alimentos que contribuíram para esse número estão a batata, óleo de soja e farinha de trigo, que aumentaram de preço no mês de julho. Em julho, o valor do conjunto dos alimentos básicos diminuiu em 13 das 17 capitais, onde o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos realiza mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Mas o Rio de Janeiro ficou entre as 4 capitais com o preço mais alto no mês, custando R$ 738,12. Se comparado com junho, o valor diminuiu 0,39% e, em comparação com julho de 2022, o valor da cesta aumentou 1,99%. O que vocês estão achando do preço dos alimentos nos mercados? Quando tem promoção está razoável, está muito bom. Qual o alimento que não pode faltar no armário de vocês? Arroz e feijão. Corre o mercado aqui, corre outro mercado ali. Cada dia que sai, entra num para ver os preços. Qual o produto que não pode faltar na sua casa? Pão integral. Entre junho e julho de 2023, 9 bens apresentaram diminuição no preço médio. A batata reduziu 9,76%, o óleo de soja 6,99%, a farinha de trigo 2,92% e o café em pó 2,26%. Outros produtos que passaram a custar menos no bolso dos consumidores foram a carne bovina de primeira, que diminuiu 1,85%, o tomate 0,93%,
O feijão preto 0,38%, a manteiga 0,30% e o leite integral 0,13%. Já os produtos que tiveram aumento nos preços médios foram a banana, que ficou 9,63% mais cara, o açúcar refinado 3,10%, o arroz agulhinha 1,18% e o pão francês 0,28%. Em julho de 2023, o trabalhador que vive no Rio de Janeiro e recebe um salário mínimo precisou trabalhar 123 horas para comprar uma cesta básica. No mesmo período do ano passado, quando o salário era R$ 1.212, foram necessárias 131 horas. Considerando o salário mínimo líquido após o desconto de 7,5% da Previdência Social, o mesmo trabalhador precisou comprometer em julho de 2023 60,45% do salário para adquirir os produtos da cesta básica, que é suficiente para alimentar um adulto durante um mês. Em junho, o percentual gasto foi de 60,69%. Já em julho de 2022, o trabalhador comprometia 64,56% da sua renda líquida. Agora olha só essa, gente. Atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, suspendeu na última terça-feira a liminar que concedia a supervia pela sexta vara empresarial que impedia o governo do Estado do Rio de exercer o seu direito de fiscalização como poder concedente no contrato de concessão com a empresa. Em seu despacho, o magistrado escreveu que a liminar poderia causar grave lesão à ordem pública, na medida em que, na prática, cerceia o exercício dos deveres inerentes ao poder concedente. O desembargador observou ainda que a falta de fiscalização pelo Estado pode acarretar graves danos à população, tanto a que usa o transporte ferroviário como a que sofre com o aumento de veículos em circulação e com a superlotação de ônibus devido à precariedade dos serviços da supervia. Em sua decisão, o presidente do Judiciário Fluminense alertou ainda que, em casos de concessão, cabe ao Estado acompanhar a qualidade dos serviços e sua efetiva prestação aos cidadãos, porque incumbe ao Estado impor sanções à concessionária, intervir na prestação do serviço e extinguir a concessão nos casos previstos em lei, inclusive decretando a caducidade ou a encampação do serviço público de transporte ferroviário. Para finalizar, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso afirma que é imprescindível a suspensão da decisão, haja visto um manifesto interesse público para evitar grave lesão à ordem e à economia públicas, já que são frequentes as notícias sobre defeitos e paralisação nos serviços da concessionária, afetando o cotidiano de mais de 150 mil usuários diariamente. O governador Cláudio Castro se reuniu nesta terça-feira no Palácio Guanabara com uma delegação de diplomatas do Itamaraty para discutir detalhes da organização da cúpula do G20, principal mecanismo de governança econômica mundial, agendada para acontecer no Rio de Janeiro entre os dias 18 e 19 de novembro de 2024. O encontro, que aconteceu no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, contou com a participação do secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e Sherpa para o G20, o embaixador Maurício Lírio, o ministro Carlos Villanova, responsável pelo Comitê Logístico do G20, e o secretário Lucas Frota. Ao lado do governador Cláudio Castro, estiveram presentes os secretários estaduais de gabinete Rodrigo Abel, da Casa Civil, Nicola Michioni, e de governo Bernardo Rossi. A cúpula é o principal mecanismo de governança econômica mundial. Fazem parte do grupo alguns países como, por exemplo, a Argentina, a Austrália, o Brasil e a Arábia Saudita. Juntos, representam mais de 90% do PIB mundial. Ao todo, o Ministério das Relações Internacionais prevê que o Rio seja a sede de 13 reuniões de grupos de trabalho, uma de vice-ministros, 9 de ministros de Estado e 2 de Sherpas, que são os emissários pessoais indicados pelos líderes mundiais, em um total de 40 delegações estrangeiras. Aos funcionários do governo federal, Castro destacou a importância do evento para o Rio de Janeiro. E olha só, gente, a votação do Supremo Tribunal Federal para liberar o porte de maconha para o consumo pessoal ganhou as redes sociais nos últimos dias. Até o momento, existem 4 votos para liberar o porte de maconha para o consumo pessoal. O julgamento foi suspenso pela corte, mas pelas ruas o assunto continua na boca do povo.
O Supremo Tribunal Federal conta atualmente com 4 votos para a mudança na lei antidrogas que está em vigor desde 2006. A mudança tem como objetivo descriminalizar o porte de maconha para o consumo próprio e conta com os votos de Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Apesar dos votos favoráveis, os critérios quanto à caracterização do que seria o uso pessoal não são os mesmos. E caso a mudança seja aprovada, ainda serão estipulados. O julgamento começou no dia 20 de agosto de 2015, com o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Atualmente, o processo foi paralisado novamente e não há data para a retomada. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, é necessário um tempo maior para análise, mas que a pauta deve voltar à tona nos próximos dias. Nas ruas de Petrópolis, as opiniões variam. A partir do momento que ela pode ser um remédio e cura, principalmente pessoas deficientes mental, eu acho super válido, desde que seja controlada. Eu acho que vai fazer a diferença na vida da população, principalmente na pessoa que é o usuário, né? Porque hoje em dia muita gente é confundida de usuário com traficante, só pelo fato de não ter uma quantidade fixa, né? Que você determine o que é usuário ou não. Vai contra todos os meus princípios, o jeito que eu fui ensinado e criado, né? Eu sou cristão desde criança, por criação mesmo. Então, em relação a isso, eu pelo menos não sou a favor. Mas óbvio, né, se liberar, vou respeitar quem usar, mas eu particularmente não vou usar. Se para fins medicinais, eu sou da área da saúde, então eu sou totalmente a favor de usar, né, erva. Para plantas medicinais a gente já utiliza, então se é para fins benéficos para a saúde, não vejo, né, por que não? O oficial da Polícia Militar e advogado Antônio Germano acredita que antes da decisão ser tomada, deveria ser realizado um plebiscito. O artigo 28 criminaliza. Então, cabe ao povo saber o seguinte, isso aí tem que ser retirado do texto da lei. Era a medida mais democrática, já que o assunto é muito polêmico. A odontopediatria veio para transformar as consultas dentárias em experiências divertidas para as crianças. A nova abordagem oferece consultas personalizadas, incluindo trajes que remetem a personagens de animações que estão em alta entre os pequenos. Ir ao dentista costuma ser uma experiência temida por muitas crianças e até mesmo por alguns adultos. O som dos equipamentos, a cadeira reclinável e a incerteza do que está por vir podem desencadear sentimentos de ansiedade e medo. Mas uma nova abordagem está ganhando destaque na área da odontopediatria, transformando essa experiência em algo agradável para as crianças. Com cuidados adequados a este público, a odontopediatra Mary Ellen Barbosa criou o projeto Sorria Sem Medo, que oferece consultas personalizadas, incluindo trajes que remetem personagens de animações que estão em alta entre os mais novos. Quando as mães marcam a consulta, a gente envia já umas laminazinhas, uma prévia do que vai acontecer no consultório. Então, tem mães que conseguem trazer as crianças fantasiadas. E aí a gente gera aquela, expectativa, como é que ela vai estar, como é que ele está. E tem outras crianças que não. Aí, às vezes, vem no processo da dor. E aí a gente consegue interagir e brincar ali, e trazer. E aí eu tenho uma frase que é assim, clássica. Falo, você estava esperando uma dentista de jaleco branco, touca branca e máscara branca. Aí eles fazem sim. Aí eu falo, mas vi a Barbie te atender? Buzz Lightyear, Super Mario Bros, Branca de Neve e Barbie são alguns dos personagens utilizados como inspiração para compor os looks da doutora. Todo o atendimento é feito com muito cuidado e diálogo para estimular a confiança. A transformação começa desde o momento em que as crianças entram na clínica. Ao invés do ambiente que elas costumam ver todo neutro, agora o espaço é decorado de acordo com o tema escolhido, transportando os pacientes mirins para um mundo de fantasia, onde o medo dá lugar à curiosidade e à diversão. Jéssica é mãe de Arthur, de 8 anos, e Helena, de 9, que são pacientes da dentista há mais de 4 anos. A Helena tem medo só no momento de arrancar dente, por exemplo, mas no processo de atendimento, durante muito tempo ela até queria ser dentista, comprou kitzinho para fazer o que a tia Mary ensinava a ela. E a Mary também tem um atendimento extremamente humanizado, o que fez com que eu tivesse muita segurança de tratar meu filho também, que é especial. O cuidado é diferente, os dentistas têm muita dificuldade e ela tem paciência, Todo essa calma, essa segurança no trabalho também traz tranquilidade para a mãe que está ali no processo de atendimento.
E você vai ver depois do intervalo que a ausência de políticas públicas pode gerar consequências graves no aterro sanitário do Fischer, em Teresópolis. E você vai ver também que o Festival de Fondue de Petrópolis de 2023 é sucesso gastronômico e impulsiona a economia. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Voltamos. E olha só, Roberta, essa, né? A oferta de indenização por parte da Prefeitura de Petrópolis para os moradores do Morro da Oficina tem sido motivos de indignação. De acordo com os sobreviventes da tragédia, o valor de 90 a 230 mil reais não é suficiente, considerado os altos custos de moradia no município. Os moradores do Morro da Oficina demonstram insatisfação com os valores da indenização que será paga pela Prefeitura de Petrópolis pela demolição das casas atingidas na tragédia de 2022. Os valores, que variam entre 90 a 230 mil reais, está previsto no termo de ajustamento de conduta assinado entre a Prefeitura de Petrópolis e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Carlos Alberto, que vive na região há mais de 50 anos com a família, é uma entre as pessoas que recebeu a proposta. Fui chamado em dia 8 de junho lá e eles ofereceram como proposta para mim 90 mil reais em minha casa, mais 6 meses de aluguel social, ou outra opção, eu ficando aguardando casa popular. Aí eu falei com eles, se tem pessoas esperando casa popular mais de 40 anos, imagino eu então, né? Então, eu não aceitei a proposta deles. No dia que eu fui lá, falaram comigo que se eu não aceitasse, iria para a justiça. E desde então, não tive comunicação nenhuma da prefeitura mais.
Os moradores alegam que a quantia não é suficiente para adquirir um novo imóvel na cidade em uma área segura. Muitos, diante da falta de opções, se viram obrigados a voltar para as áreas de risco. Eu procurei aluguel social, não consegui. Voltei a morar na minha casa. O órgão público, né, o município, nunca pensa no cidadão. Só pensa assim em si mesmo, né? Mas no cidadão propriamente dito, nunca pensam. O caso começou a repercutir no início de julho, quando a Prefeitura iniciou a convocação dos moradores do Morro da Oficina para que os acordos de compensação financeira fossem assinados. 245 famílias foram chamadas para atendimento. Segundo o governo municipal, os imóveis precisaram ser demolidos para que as obras de contenção sejam realizadas. Entramos em contato com a Prefeitura, mas até o momento ela não nos respondeu, né? Não tivemos retorno sobre uma resposta do assunto. Na última terça-feira, dia 8 de agosto, uma audiência pública foi realizada na Câmara de Vereadores de Petrópolis para discutir a construção de moradias populares aos beneficiários do aluguel social. Os parlamentares criticam a demora na entrega de soluções para a população que ficou desabrigada após as chuvas. Durante a audiência, os vereadores de Petrópolis falaram sobre a importância de que seja dada celeridade a projetos de construção de moradias populares na cidade. Com repetidas tragédias, o município ainda enfrenta um déficit habitacional de 12 mil unidades. Segundo dados do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis, são aproximadamente 3.700 famílias atingidas pelas chuvas em diversos anos, aguardando uma nova casa. A assessora da coletiva feminista, Esther Guerra, apontou que o aluguel social é apenas uma medida provisória e não definitiva. Quando a gente pensa no aluguel social, a gente pensa que ele existe para poder suprir uma necessidade, né, da população, e ele tem esse caráter assistencialista mesmo, que não é para ser para a vida toda, é para ser por um período, para poder atender as pessoas que foram atingidas por calamidade, tragédias, e que foram removidas também de sua casa por alguma questão, interdição da Defesa Civil, alguma coisa do tipo. A questão das moradias populares já é debatida em Petrópolis há anos, sem resolução. Antes mesmo das chuvas de 2022, o governo do estado do Rio de Janeiro, no ano de 2021, apresentou projetos para a construção de 350 residências nas regiões da Mosela, Benfica e Vale do Cuiabá. No entanto, esses projetos ficaram anos sem a atenção do governo municipal. Outro terreno que foi desapropriado em 2013 para a construção de 800 unidades habitacionais está na região do Caititu, em Correias. O terreno em questão é o sítio São José, que possui 50 metros quadrados. Há um projeto para a construção de um parque ecológico na região para evitar que as moradias sejam construídas. No entanto, durante a audiência desta terça-feira, Manuel Francisco, que esteve presente representando os moradores do Caititu, criticou este grupo que é contra a construção de moradias no local, defendendo o projeto habitacional. Com a chegada das casinhas, nós vamos ter a nossa luz, a nossa água na porta. Quem está brigando contra é porque já tem água, tem luz, tem carro, não está dependendo, não tem as condições que eu tenho hoje. Para me fazer a minha casa lá, eu tive que praticamente beber água da chuva. A desculpa é a água. São 7 nascentes d'água, o terreno é imenso. Dá para fazer as casinhas e dá para fazer o parque ecológico. Bota a vara na mão de todo mundo lá para pescar, não tem problema. Mas deixa fazer as casinhas. Também representando a sociedade civil, um representante da Associação de Moradores do Aluguel Social, Marcos Borges, falou da importância das moradias populares se tornarem uma política não só para as pessoas afetadas pelas chuvas, mas também para aqueles que necessitam e estão inscritos no Cadastro Único do município. E necessita que se construa casas, não só para as pessoas das tragédias, mas necessita que se construa casa, Minha Vida, para aquelas pessoas que também não estão na tragédia, que precisam de morar. Então, tem dois tipos de medidas diferentes. Tem daquelas famílias que perderam suas casas de imediato e tem famílias que precisam sair do aluguel e tem todas as condições de entrar no programa de Minha Casa e Minha Vida. Qual é o programa de Casa e Minha Vida? Por que dá o direito ao programa de Casa e Minha Vida? As pessoas estão no cadastro único. O vereador Mauro Peralta também falou sobre o condomínio Vicenço Rivetti, que é constantemente alvo de críticas. Além disso, para o parlamentar,
Os moradores da cidade deveriam ter o direito de conseguirem moradias nas regiões em que viviam anteriormente, sem a necessidade de se mudarem para outras regiões. É importante que a gente consiga lugar para as pessoas morarem. E tem que acabar com esse negócio de que pobre tem que morar mal e em conjuntos enormes. Nós tivemos um problema terrível aqui na cidade, que é o conjunto do Vicente Rivetti. Acabamos com o bairro do Carangola, uma parte para um conjunto que não se constrói mais. Hoje se constrói conjuntos pequenos, com poucas casas e, de preferência, nos locais onde as pessoas perderam as casas. Então, perdeu no Alto da Serra, deveria desapropriar um terreno ali e construir no Alto da Serra. Perdeu no Caetitu, desapropria um terreno e constrói. Quando você tira ele do local, você destrói a vida dele, ele tem que começar uma vida do nada em outro local. Representando o governo municipal, o secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, esteve presente na audiência, pontuando as ações da prefeitura e informou que muitas casas já estão sendo desinterditadas, além de obras que estão em andamento. Segundo o secretário, o governo municipal está trabalhando com a prevenção e destacou que, com o histórico da cidade, novas tragédias podem voltar a acontecer. Quem garante que não vai acontecer uma próxima? Então, e a gente vê o agravamento das mudanças climáticas, a gente vê a evolução desse quadro. Petrópolis, no dia 15 de fevereiro, passou por um volume de chuva de 260 milímetros em 4 horas. No dia 15 de março, nós tivemos os incríveis 550 milímetros de chuva em 24 horas. E São Sebastião, esse ano, já apontou um novo cenário. São Sebastião, a gente teve volume de chuva de 683 milímetros em 24 horas. Só para a gente nortear isso, a tragédia da região serrana foram 690 milímetros em 4 dias. E olha só, motoristas estão sofrendo com o vandalismo no centro de Petrópolis. Isso porque alguns deles estão tendo os veículos arranhados em diferentes ruas da cidade. Vamos conferir. Petropolitanos que estacionam os carros no centro da cidade têm sofrido diariamente com atos de vandalismo. Nesta semana, a nossa equipe recebeu denúncias de motoristas que tiveram os carros arranhados mesmo estando parados em vagas de estacionamento rotativo. Os relatos são de ruas como a Paulo Barbosa, Rua da Imperatriz e do Imperador. Apesar de ser mais de um relato, até o momento, ninguém foi identificado como culpado pelos atos de vandalismo. Apesar de o estacionamento rotativo ser pago em Petrópolis, este pagamento não é sinônimo de segurança para os motoristas. Isto porque, de acordo com os relatos, quando procuram os responsáveis por esta cobrança, são informados de que a empresa não tem qualquer responsabilidade sobre a segurança dos veículos. O problema também preocupa o Petrópolis Convention e Visitas Bureau, já que a questão também pode afetar diretamente os turistas que frequentam a cidade, já que Petrópolis é tida como um dos municípios mais seguros do estado. Lamentamos os fatos ocorridos de vandalismo na nossa cidade e vimos aqui também solicitar o apoio das nossas forças de segurança para que coíbam esses atos, que busquem as imagens nas câmeras, para que fatos como esse não ocorram na nossa cidade. Afinal de contas, nós temos um título muito importante que nós nos orgulhamos muito por ser uma das cidades mais seguras do estado. Além disso, um turista não pode vir aqui ter momentos especiais do seu lazer, de experiências satisfatórias e sair com seu veículo arranhado, riscado, não só o turista, mas o nosso próprio morador. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis para saber se a Guarda Civil Municipal está ciente da situação e de medidas que serão tomadas para evitar o vandalismo. Mas até o fechamento da edição, a gente não obteve retorno, como sempre, de praxe da Prefeitura. Também procuramos a Polícia Militar, que nos informou que o batalhão da região não foi acionado para nenhuma ocorrência desse tipo. Também procuramos a Polícia Civil para saber se há alguma suspeita sobre os atos, mas fomos informados que até o momento não há nenhuma ocorrência nas delegacias da cidade. Bom, foi-se visto nas redes sociais várias denúncias, de moradores e também de turistas na cidade. Agora eu só queria fazer aqui um contraponto, pode vir aqui na 2, sobre as câmeras de monitoramento da cidade. Só serve para dar multa? Pois é. Porque para dar multa vai ser muito fácil, Vamos agora falar sobre a crise do lixo em Petrópolis, porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio apontou que há uma diferença de valores fornecidos pela empresa AMI3
para concorrer ao edital da licitação de transbordo, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares em Petrópolis e o valor firmado com a empresa no contrato emergencial. Ao todo, de acordo com o levantamento do TCE, há uma diferença de mais de R$1.200.000, cerca de R$210.000 por mês. De acordo com o TCE, a diferença entre a licitação e o contrato emergencial é de R$1.274.093,30. O tribunal aponta que no dia 22 de junho, a empresa AMI3 Soluções Ambientais e Transportes de Resíduos apresentou, em sessão pública do processo licitatório para a contratação de empresa para fornecer veículos e equipamentos para o transbordo, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares em Petrópolis, o valor de R$12.605.730,20 por 12 meses de contrato. Já no dia 17 de julho, menos de um mês depois, o contrato emergencial firmado entre a Condep e a AM3 foi no valor de R$7.576.958,40 por 6 meses. Levando em conta o primeiro valor apresentado, a prestação do serviço durante os 6 meses deveria ser de R$6.302.865,10. O conselheiro Márcio Pacheco, do Tribunal de Contas do Estado, determinou em nova decisão que seja feita uma auditoria nos contratos emergenciais. Até a próxima semana vai ser feita uma inspeção para que sejam avaliadas possíveis irregularidades que foram apontadas em representações junto ao órgão e também foram divulgadas pela imprensa, inclusive pelo grupo Correio da Manhã. Enquanto isso, a população sofre com a má prestação do serviço. É lixo para tudo quanto é lado. E fica assim, chega a cair lixo nas ruas, atrapalhando até assim a gente a passar. Ou seja, cara, estão deixando a desejar. Deixou a desejar, porque fica acumulando lixo, a cachorrada fica esparramando, aí vira uma bagunça, né? Não está passando. Não está passando? Não, está cheio de lixo lá. Descaso com a população, né? A gente paga imposto, não é isso? Eu, por exemplo, moro no centro. No centro também é complicado, né? Pior é quem mora em bairro mesmo de verdade, aí complica muito, né? Procurada, a empresa AM3 não respondeu às questões levantadas na matéria. Já a Condep informou que seguiu todos os preceitos legais referentes ao processo licitatório sobre a coleta de lixo no município. A companhia também disse que todos os contratos firmados por até 180 dias estão disponíveis no portal da Transparência. No dia 1º de agosto, a empresa AM3, representada pela MGA Advogados, se manifestou nos autos acerca dos contratos emergenciais. Em nota, a empresa disse, abre aspas, com efeito, a coleta de lixo constitui serviço essencial e imprescindível à manutenção da saúde pública. Sua interrupção ou sua prestação de forma descontinuada viola, de consequência, a dignidade da pessoa humana, de modo que, já pelas informações ora prestadas, se percebe a rigidez e regularidade de tais contratações. Fecha aspas. Ainda em resposta ao Grupo Correio da Manhã, a Condep ainda lembrou que a coleta de lixo é de responsabilidade da companhia e disse que, abre aspas, não pode ficar inerte frente aos graves riscos de desordem urbana e ameaça à saúde pública que o não recolhimento do lixo implicaria. A companhia informou ter certeza que o bom senso vai prevalecer e que a Condep poderá, em breve, dar continuidade ao processo licitatório iniciado, fecha aspas. Por fim, a companhia disse que segue à disposição do Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos. Agora a gente fala da crise do transporte público. Pois é, aqui em Petrópolis. Após a 4ª Vara Civil de Petrópolis determinar a suspensão do aumento da passagem de ônibus, o prefeito Rubens Bom Tempo recorreu à decisão que atendeu a uma ação popular. No processo também é questionada a legitimidade dos membros do Comultran. Após o valor de R$ 4,95 ter sido mantido na tarifa de ônibus em Petrópolis, parece que o governo municipal não gostou nada da situação. O prefeito Rubens Bom Tempo recorreu da decisão que atendeu a uma ação popular que conseguiu baixar o valor da passagem de ônibus. Nas ruas, é claro, os passageiros se revoltaram ao saberem que a tarifa pode voltar a custar R$ 5,30. O aumento só me prejudica,
porque eu moro longe e dependo de pegar esse ônibus e às vezes tem que pagar no dinheiro e aí acabo gastando 2 passagens. Ou até mesmo andar 5 minutos de um ônibus e pagar 5,30, que é um absurdo, entendeu? Sai puxado no bolso. Sim. Eu acho absurdo, assim, por mais que eu não tenho muito o que reclamar dos horários, mas a condição dos ônibus é bem precária. A gente anda 10, 15 minutos e outro que mora em Itaipava, lá para baixo mesmo, preço. Deveria ter alguma diferença aí. Nem condiz assim a realidade da passagem, porque os ônibus não têm conforto. Ônibus desalinhado, né, que tu vê o ônibus de frente e tu consegue ver a roda traseira dele do lado. No mesmo documento é relatado que o desembargador do plantão judiciário ressaltou que não compete ao juízo do plantão noturno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a apreciação do presente pedido de suspensão de liminar proferido no âmbito da ação popular em questão e encaminhou à presidência do TJRJ. Enquanto isso, o povo permanece enfrentando os problemas diários com o transporte público. Em nota, os autores da ação informaram que estão acompanhando o recurso e reiteram confiança na Justiça, que já reconheceu o erro apontado na ação, relacionado ao mandato dos conselheiros do Comutran. E o incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha em Petrópolis completou 3 meses na quarta-feira e até agora segue sem respostas. Além disso, as viações estão no centro de uma grave crise que atinge o transporte público na cidade, a gente já sabe, né? E que também abrange a todas as 5 permissionárias com diversas reclamações de usuários. E o reajuste da passagem, por exemplo, está judicializado. O inquérito da Polícia Civil sobre o incêndio ainda não foi concluído e a corporação diz apenas que as investigações estão em andamento, sem dar muitos detalhes. Um laudo do Corpo de Bombeiros e uma perícia particular contratada pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes dão indícios que o incêndio foi provocado por ação criminosa. Outro ponto é em relação aos veículos emprestados. A Prefeitura diz que 45 ônibus foram repostos desde o incêndio, contando com veículos próprios e trazidos de outras empresas. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, eles não possuem prazo estabelecido para a operação e serão devolvidos quando houver o restabelecimento completo da frota das empresas atingidas. Enquanto isso, os passageiros enfrentam diariamente atrasos, quebras e a precariedade do serviço prestado em todas as 5 viações. No último mês, por exemplo, a Aviação Cascatinha teve um ônibus que teve um problema na roda e quase provocou um acidente. Em 2 ocasiões, na época em que a tarifa seria alterada para R$ 5,30, a equipe do Correio da Manhã flagrou ônibus da Petroita quebrados. Moradores também relataram a retirada do compartilhamento de linhas nas regiões do Alto da Serra, Bingen e Mosela. Nessas 2 últimas regiões, inclusive, a aviação que atende é a Cidade Real, que não foi atingida pelo incêndio. Está nas mãos da Justiça a decisão sobre o aumento da passagem no município em meio à crise. Políticos entraram com ações para tentar barrar o reajuste. Uma ação popular chegou a ter decisão e fez com que o preço reduzisse, mas o governo municipal recorreu e agora aguarda a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Enquanto o tribunal não decide, vale o que determinou o juiz da 4ª Vara Cível, Jorge Luiz Martins. A passagem se mantém em R$ 4,95 no dinheiro e R$ 4,80 no cartão Rio Card, já que o decreto do prefeito Rubens Bontempo está suspenso até o dia 10 de setembro. Além disso, o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes tem que fazer uma nova deliberação sobre o tema. E olhem, nessa última terça-feira, o boletim meteorológico da Defesa Civil de Petrópolis causou espanto na população petropolitana. O link enviado pelo órgão encaminhava aos usuários para um site hackeado. Confiram. O que deveria ser uma forma de informação se tornou uma preocupação para os petropolitanos. Nesta terça-feira, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu um alerta às 10 horas da manhã, informando a previsão de rajadas de vento de intensidade moderada a forte para a cidade. Mas o que chamou a atenção foi o link disponibilizado pelo órgão. Ao acessar, diversos petropolitanos foram encaminhados para um link hackeado. Em uma das mensagens, informava que o aparelho estava sendo monitorado.
Esta não é a primeira vez que a Prefeitura apresenta problemas com links e segurança virtual. Em maio deste ano, o site da Prefeitura também apresentou irregularidades. Outro problema virtual enfrentado pela Prefeitura e pela atual gestão foi em dezembro do ano passado, quando um hacker invadiu os servidores da CPTrans, ESUS e das Secretarias de Educação e Saúde. Na ocasião, ele chegou a enviar um e-mail para a imprensa e para a população desejando Feliz Natal. O erro foi identificado 3 horas e meia após a divulgação do link hackeado. Outro fator que chamou a atenção foi que o link não foi excluído pelo órgão nas redes sociais. Foi publicada apenas uma errata com um novo acesso que direcionava para o boletim informativo da Defesa Civil. Após o incêndio no aterro sanitário do Fischer no dia 26 de junho, gestores e especialistas voltados ao tema acenderam um alerta sobre a destinação dos resíduos sólidos lá em Teresópolis. Após incêndio no aterro do Fischer, em Teresópolis, no dia 26 de junho, gestores públicos e ambientais ainda apontam problemas no local que colocam em risco a população teresopolitana. De acordo com Carlos Martins, pós-graduado em desenvolvimento territorial, o incêndio aponta o descaso com o aterro ao longo dos anos. Nossa gestão dos municípios no Brasil, ela tem uma carência muito grande de técnicos. Desde o dia 17 de julho, a empresa EcoRio Soluções Ambientais Limitada realiza o transbordo dos resíduos do aterro do Fischer para Belfor Roxo. A empresa foi contratada de forma emergencial pela Prefeitura de Teresópolis por meio de dispensa de licitação. O contrato de 6 meses tem um valor de R$ 4.600.000. O local segue interditado. Na última semana, a Câmara de Teresópolis debateu a situação dos catadores do aterro. Durante a discussão, o vereador Diego Barbosa apresentou uma moção para que a empresa faça o recolhimento apenas dos rejeitos, a fim de garantir a atuação dos catadores no aterro. Apesar da intenção, moradores do entorno ainda sofrem por conta do incêndio. A população tem reclamado nos últimos dias que ainda há fumaça. Inclusive há um condomínio ao lado do lixão, condomínio de prédios, que vem sofrendo muito com mau cheiro, e já sofre há muitos anos, né? Com mau cheiro, com moscas, mas isso acontecia mais no verão. Só que nos últimos meses, as moscas também estão aparecendo no inverno. Isso dificulta, inclusive, que as pessoas abram suas janelas. Pessoas estão sofrendo com problemas respiratórios. Os parlamentares ainda sugeriram que a Prefeitura criasse um centro de reciclagem em outro local para atender cerca de 90 famílias que atuavam no Fischer. A Prefeitura tem um acordo com o Ministério Público do Estado para regularizar o aterro e destinar um novo espaço para a atividade. O prazo é de 90 dias. A Prefeitura de Teresópolis disse que o município tem que se adequar às decisões do acordo judicial e exigências do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, no processo de interdição do aterro. A gestão municipal busca novas soluções para o problema, já que há proibição de acesso ao aterro, e disse que entende a preocupação do vereador. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos promove no mês de agosto mais uma edição do Pix Day APPO. A campanha vai acontecer durante todo o mês com o objetivo de arrecadar doações para comprar carnes para compor a alimentação dos acolhidos. O Pix Day se tornou um pilar essencial estabelecido pela Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos para manter as contas em dia. Nos últimos meses, os valores doados foram responsáveis pela quitação de contas fixas e compra de alimentos básicos que faltavam para complementar a alimentação na casa de apoio. Em agosto, o dinheiro arrecadado vai ser usado para a compra de carnes. É muito importante a gente falar sobre a nossa necessidade aí dentro da nossa casa, que realmente as doações de você aí de casa é muito importante. Então, toda a doação que é destinada para a nossa instituição está sendo voltada nesse mês aí para parte da nossa proteína animal. A alimentação com carne pode ser essencial para pacientes que estão fazendo tratamento contra o câncer, já que é um alimento rico em nutrientes e proteínas. Ela fortalece o sistema imunológico, auxilia na regeneração celular e também
evita a queda e perda de massa muscular. Para participar da campanha da APPO, basta ir à sede da instituição, que fica na Rua Visconde da Penha, número 72, no centro de Petrópolis. As doações também podem ser feitas pelo Pix, appo@appo.org.br, ou agendadas pelo telefone na tela. A gente fala agora de movimentação turística e econômica em Petrópolis. Com um mês de intensas celebrações gastronômicas, o Festival do Fundi, Caldos e Cremes, organizado pelo Petrópolis Convention and Visitors Bureau, encerrou a sua 14ª edição com motivos de comemoração não apenas para os paladares exigentes, mas também para a economia local. A edição do ano que vem já está sendo organizada. Confira. Durante os 30 dias de Festival de Fondue, entre os dias 30 de junho e 30 de julho, a cidade se transformou em um verdadeiro paraíso para os amantes da boa comida e para os empresários que aproveitaram a oportunidade para alavancar seus negócios. Mais de 30 mil pratos alusivos ao festival foram vendidos, um faturamento de mais de 6 milhões de reais. Com números expressivos, o festival registrou um recorde de participação, contando com 75 estabelecimentos entre bares, restaurantes e delicatessens. Nós do Petrópolis Convention ficamos muito satisfeitos ao término do 14º Festival de Fundi, Caldos e Cremes, além dos 75 restaurantes participantes, das oficinas, avaliamos e soubemos que tivemos um saldo muito positivo do ponto de vista da rentabilidade, da venda dos seus pratos. Os 30 mil pratos vendidos ao longo do festival demonstraram o apetite do público por novas experiências culinárias e a disposição em investir em momentos de lazer e convivência. Além de atender aos mais exigentes paladares, a gastronomia se mostrou um importante catalisador para o setor hoteleiro e o comércio em geral. Durante os finais de semana, a cidade registrou uma ocupação hoteleira acima de 82%, com turistas ávidos para explorar as delícias gastronômicas e aproveitar o clima aconchegante da região serrana. Um dos pontos fortes do festival foi a harmonização de vinhos e cervejas, algo especialmente relevante para a cidade de Petrópolis, que é conhecida como a capital estadual da cerveja. Para os comerciantes, o festival foi uma oportunidade única para alavancar os negócios e conquistar novos clientes. O fortalecimento da nossa gastronomia de inverno, o fortalecimento do turismo e o mais importante, da integração da nossa rede gastronômica, que ajudou a movimentar e divulgar de uma forma muito positiva o que nós temos de bom em Petrópolis, que é a nossa gastronomia. Gente, é isso. A gente vai terminar a nossa edição por aqui, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita notícia, muita informação para você. Quer participar, né? Como é que está a sua cidade aí? Está tudo correndo bem aí na sua região? Não está faltando transporte? O lixo está sendo recolhido? Buraco na via está tudo beleza? Desmatamento ilegal não está ocorrendo? Então, não precisa falar com a gente. Mas não está bem? Não está tudo certo? Fala com a gente aqui, nossos canais de comunicação estão aí embaixo. Tchau, gente. Até segunda, 7h30. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.